Seja o nome santo do Senhor. Eu me encontro alegre de estar aqui com os irmãos mais essa noite, para a glória de Deus. Convido os irmãos para estarem abrindo comigo o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 1. Marcos, capítulo de número 1, do verso 40 ao 45, uma passagem até então bem conhecida. Marcos, capítulo 1, verso 40. Todos encontraram? Amém. Vamos fazer a leitura da palavra do Senhor essa noite. Diz assim: E aproximou-se dele um leproso, que rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, lhe dizia: Se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o, e disse-lhe: Quero, sê limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu, e ficou limpo. E advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: Olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Pode tomar seus assentos no nome de Jesus, deixando suas Bíblias abertas. É sempre bom que a gente venha deixar o nosso exemplar da palavra de Deus aberta, principalmente os presbiterianos, batistas, né? Algumas igrejas históricas, reformadas, têm esse bom costume. Por quê? Para que nós venhamos acompanhar juntamente aquilo que está sendo pregado. Porque hoje muitas pessoas são enganadas, infelizmente, porque elas acabam não acompanhando aquilo que está sendo pronunciado pelo preletor, aquilo que está sendo ensinado, aquilo que está sendo dito. Então isso é de extrema importância para nós, até porque as Escrituras ela nos ensinam lá em Atos 17:11, que os bereanos, eles foram mais nobres do que os tessalonicenses, porque os tessalonicenses rejeitaram a pregação de Paulo e já caíram de pau em cima dele, não quiseram nem ouvir, porque eles acharam uma doutrina estranha, aquilo que Paulo estava ensinando. Mas os bereanos, por sua vez, eles acompanharam aquilo que Paulo estava dizendo nas Escrituras, saber que naquela época as Escrituras era o Antigo Testamento, e eles vendo que era assim, muitos creram naquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo. Amém? Então eles também acreditavam na relevância da palavra de Deus. E uma igreja firmada na palavra de Deus é uma igreja forte. Amém? Entrando aqui no texto no qual nós acabamos de fazer a menção, eu trago o seguinte tema para essa mensagem: o pecado nos mortifica, mas a graça de Jesus nos vivifica. Amém? Diante desse texto, desse relato no qual nós acabamos de fazer essa breve leitura, que está escrita nos 3 evangelhos sinóticos. Para aqueles que não sabem, os evangelhos sinóticos são aqueles que têm o seu parecer, que são iguais, que relatam os mesmos fatos, as mesmas coisas. Diferente de João, que tem um evangelho mais singular, mais diferente, mais próprio. Esses evangelhos, eles tratam a respeito dessa passagem, no qual nós tratamos, no qual nós fizemos a leitura nesse momento, a respeito
de um homem que estava cometido de lepra. E o apóstolo Mateus, ele nos dá uma luz a esse texto, dizendo que o local onde Jesus estava, quando ele fez essa cura, ele estava descendo do monte no qual ele pregou o maior e mais profundo sermão, que é o Sermão do Monte. Então, nós vemos que através dessa cura que ele operou na vida desse homem, foi carimbado, confirmado o seu ministério, de que ele era poderoso, não apenas em palavras, como a multidão ficou maravilhada com as suas palavras no final do Sermão do Monte, no capítulo 7. Mas eles viram também que ele era poderoso em feitos, em obras e em sinais, confirmando assim o seu ministério. Porque ele operou uma cura que até então homem nenhum tinha o poder de operar, que era a cura de um leproso. E nós vemos também outros relatos no Antigo Testamento de leprosos, de pessoas que estavam acometidas com essa terrível enfermidade. E Jesus, ele se depara com esse homem que estava acometido dessa doença, uma doença degenerativa, uma doença que estava acabando com a vida daquele homem aos poucos, uma doença no qual privava aquele homem da sua liberdade de viver no meio da sociedade, uma doença no qual, de certa forma, afligia não apenas o físico, mas a alma, o espírito daquele homem. E Jesus, ele se depara com esse homem aproximando-se dele e rogando a ele. Em umas passagens fala que ele se prostrou diante dele. Nessa passagem no qual nós acabamos de ler, fala que ele se ajoelhou diante dele. Mas, a saber que ele se achegou diante de Jesus com toda a humildade, submissão, reconhecendo primeiramente a sua miséria, reconhecendo o seu estado, reconhecendo quem ele era e também reconhecendo quem Jesus era. Porque nós vemos que ele se prostrou, o adorou. Então, ele reconheceu também que Jesus era o Messias, que Jesus ele era o Salvador, que Jesus ele não era qualquer homem. E sendo assim, ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode tornar-me limpo. E Jesus diz no relato de Marcos que ele se move de íntima compaixão por aquele homem e disse, quero, seja limpo. E aquele homem, na mesma hora, ele é curado da sua lepra. E Jesus adverte aquele homem, dizendo que ele não deveria contar para ninguém, mas ir se apresentar ao sacerdote e para que pudesse também oferecer a oferta, porque a lei, ela exigia isso da pessoa, o qual está em Levítico 13:14. Se nós pararmos para ler Levítico 13:14, nós vemos um relato a respeito das pessoas que tinham lepra naquela época, como era para se lidar com essa doença. E nós vemos no verso 40, que ele se achega diante de Jesus com um propósito, para que Jesus o curasse. Porque a lepra naquela época, meus irmãos, era algo terrível. Algo que nós não podemos nem imaginar hoje. Hoje a lepra é conhecida como hanseníase, mas naquela época não tinha cura. Era uma doença incurável. Era uma doença que deixava a pessoa se degenerando aos poucos, se acabando aos poucos, apodrecendo literalmente aos poucos. E a lepra era a pior enfermidade do mundo naquela época. A pessoa que era cometida de lepra naquela época era como se já fosse sentenciada à morte. Mas era uma morte lenta e dolorosa. A lepra também era um símbolo da ira de Deus contra o pecado naquela época. Nós vemos alguns personagens nas Escrituras do Antigo Testamento sendo punidas por Deus por ter cometido algum pecado em específico. Nós vemos, por exemplo, a rebelião de Miriam
quando Miriam ela se rebela contra Moisés, duvidando de Moisés, porque Deus só falava apenas com ele e não falava com o restante do povo, o que aconteceu? Miriam ela foi acometida de lepra. Miriam ela foi punida por Deus por causa da sua rebelião. Porque Miriam não era qualquer pessoa, ela era irmã de Moisés, o maior líder, o maior legislador. Nós vemos também, por exemplo, a mentira. Gease, o servo de Eliseu também, que foi acometido de lepra. Por quê? Porque Gease, ele aceitou honrarias, ele aceitou riquezas em troca de uma cura que só Deus poderia fazer. Porque nem Eliseu, ele, de alguma forma, quis aceitar alguma honraria, alguma riqueza, algum dinheiro, algo em específico por causa daquela cura, porque Eliseu, ele sabia que nenhum homem era capaz de curar, nenhum homem era capaz de operar aquele sinal, e que tudo isso vinha da parte de Deus, ele não poderia de forma alguma cobrar por aquele milagre. E nós vemos também o orgulho no qual tomou conta do coração de Uzias, do rei Uzias, que foi um rei que foi muito bem sucedido no seu reinado, um rei no qual teve grande êxito no seu reinado, mas por causa disso ele deixou o orgulho entrar no seu coração. Ele deixou, de certa forma, a soberba dominá-lo, a ponto de querer oferecer incenso diante do templo de Deus, que era algo específico apenas para os sacerdotes. Só os sacerdotes poderiam entrar no templo. Só que ele, sendo rei, ele achou que ele poderia também tomar o lugar do sacerdote. Então, era uma forma também de Deus punir o pecado na vida do pecador. E eu trago aqui alguns pontos a respeito da lepra. O primeiro ponto é que a lepra era mais profunda que a pele. Se nós pararmos para ler em Levítico, capítulo 13, verso 3, nós vemos que diz assim: o sacerdote examinará a região afetada da pele, se houver ali pelos que ficaram brancos e parecer que o problema é mais profundo que a pele, é a lepra. E o sacerdote que examinar a pessoa a declarará cerimonialmente. Ou seja, o que isso quer dizer? É que a lepra ela tinha estágios. Ela é uma doença progressiva. Ela parecia como uma mancha na pele. Mas o sacerdote ele tinha a responsabilidade de examinar aquela pessoa. Aquela pessoa ela passava por um exame, e se a lepra passasse de algo superficial para algo mais profundo, ele era tirado como uma pessoa leprosa. E sabe o que acontecia com a pessoa leprosa? Ela tinha que se afastar de toda a sociedade. Semelhantemente, o pecado também é assim na nossa vida. Muitas das vezes parece inofensivo. Mas a lepra, ela fazia o seguinte: ela começava na pele, ela afetava o sangue, ela afetava a carne e até mesmo os ossos daquela pessoa. Era uma doença terrível. As pessoas elas iam se degenerando aos poucos, perdendo as pontas dos dedos, a ponta do seu nariz, perdendo seus lábios, dentre outras coisas. E o pecado é semelhante à lepra, que muitas das vezes parece algo inofensivo, superficial, mas é algo extremamente profundo. Porque o pecado, aos olhos humanos, parece ser algo inofensivo, mas é algo que a Bíblia relata que nasce no coração do homem. Jeremias 17, 9 diz que o coração do homem é enganoso mais que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Quem conhecerá? Então, nós vemos que o pecado, ele causa grandes problemáticas na nossa vida. O pecado, ele de certa forma, ele nos degenera por dentro. Ele nos afasta de Deus, ele nos deixa insensíveis à presença de Deus.
E no ponto 2, a lepra causava separação social. Nós vemos também em Levítico 13, que trata a respeito desse assunto. Quem sofrer de lepra, rasgará as roupas e deixará o cabelo despenteado, cobrirá a boca e gritará: impuro, impuro. Ou seja, a pessoa, quando ela era descoberta com lepra, quando ela era sentenciada por essa doença tão terrível, ela era separada do convívio social. Ela se afastava de todo o seu convívio com a sua família. Se fosse a mulher do seu esposo, se fosse um homem da sua esposa, dos seus filhos, seja o que for. E elas tinham que ir para um certo local específico, ou para uma caverna escura, ou para viver escondido para o resto da vida, ou para um lugar chamado leprosário. Era um local que causava separação social das pessoas, a convivência, já não havia mais afeto, já não havia mais toque, já não havia mais intimidade com as pessoas, porque ela era considerada imunda ou impura. E essa pessoa que era cometida de lepra, ela deveria ter essas características que falou no texto. Ela tinha que colocar uma roupa rasgada, andar com o cabelo despenteado e cobrir a sua boca e gritar: impuro, impuro, para se alguma pessoa se chegasse a ela, para que não chegasse perto, para que não viesse ser afetada por essa doença. E da mesma forma, semelhantemente, o pecado também nos separa do convívio com Deus. A Bíblia nos relata em Isaías 59 que são os nossos pecados que fazem separação entre nós e Deus. São os nossos pecados que fazem com que Deus ele não ouça as nossas orações. Porque pelo fato de Deus ser santo, ser luz, ser puro, e nele não habitar pecado algum, é impossível que Deus ele venha tolerar o mal, tolerar o pecado. Então, de certa forma, o pecado nos afasta espiritualmente de Deus. E não somente de Deus, mas também do nosso próximo. Porque o pecado, ele gera no coração do homem, muitas das vezes pelo seu semelhante, ódio, mágoa, rancor, dentre outras coisas que nos afastam das próprias pessoas, que muitas das vezes é do nosso convívio, da nossa família, do nosso trabalho, seja quem for. O pecado, ele é maligníssimo. E nós devemos ter isso em nossas mentes, que nós não podemos brincar com o pecado, não podemos tolerar o pecado em nossas vidas, não podemos viver como se o pecado fosse uma coisa qualquer, porque se nós pararmos para analisar, segundo as Escrituras, foi o pecado que levou Cristo à cruz. Foi por causa do pecado que Jesus teve que suportar a ira de Deus sobre ele. Foi por causa do pecado que, de certa forma, a humanidade caiu nessa degradação moral. É por causa do pecado que hoje nós vemos fome, miséria, guerras e tantas outras coisas. O pecado, ele traz essa abrangência de coisas ruins que afeta a humanidade, que nos afasta de Deus. Porque a única coisa que nos afasta de Deus verdadeiramente são os nossos pecados. Porque a Bíblia nos ensina que o salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Nós sabemos que um salário são os dias trabalhados da pessoa. É uma recompensa que será dada para aquela pessoa que teve longos dias árduos de trabalho. E o pecado também traz a sua recompensa. O pecado também traz o seu salário. E qual é o salário do pecado? É a morte. E a palavra morte quer dizer separação. Porque o pecado nos separa de Deus. E o 3, a lepra causava insensibilidade. Ou seja, a pessoa que era cometida de lepra, ela ficava insensível. Pouco a pouco, conforme aquela doença ia se progredindo, ia degenerando o seu corpo, ia deformando o seu corpo pouco a pouco,
a pessoa, ela ficava insensível, ela não sentia mais o toque, ela não sentia mais queimadura, ela não sentia mais nada, porque a lepra tem esse efeito. E semelhantemente também o pecado é assim na nossa vida, ele nos torna insensíveis. Insensíveis à presença de Deus, insensível a observar os teus cuidados sobre a nossa vida, insensíveis a ponto de não querer mais ansiar por sua presença, desejar a tua presença. E esse, infelizmente, é o estado de muitas pessoas hoje. Nós nos encontramos numa sociedade hedonista, uma sociedade que é sensível apenas aos prazeres da carne, apenas os prazeres momentâneos, apenas os prazeres do aqui e do agora. Mas nós vivemos numa sociedade que se encontra insensível para as coisas de Deus. Até mesmo no meio da igreja, muitas pessoas se encontram insensíveis e apáticas em viver uma vida de oração, em viver uma vida pautada na palavra, em viver uma vida de obediência às escrituras sagradas. Então o pecado ele traz consigo essa gama de coisas destrutivas. E entrando no texto novamente, nós vemos que esse homem que se achegou a Jesus, ele foi um leproso, um homem determinado. Porque como foi dito aqui, ele era um homem que não poderia se aproximar das pessoas. E o fato de ele se aproximar, ele poderia ser morto a pedradas, ele poderia ser apedrejado pelas pessoas. Porque ele não tinha mais o acesso à civilização, às cidades, ele não poderia mais se chegar para que essa doença não viesse contaminar a outros. Só que esse homem, ele rompeu as barreiras daquela sociedade. Ele rompeu as barreiras daquilo que estava impedindo-o de se achegar a Jesus. Porque certamente esse homem, ele ouviu falar a respeito do Mestre. Ele ouviu falar a respeito dos seus ensinamentos, dos seus feitos. E ele, com toda a determinação, se achegou a Jesus. De forma humilde, não de forma soberba, não de forma rude, não querendo determinar alguma coisa para Jesus, mas de forma humilde. E isso nos ensina que nós também devemos viver uma vida determinada. A palavra nos ensina que hoje nós temos acesso ao trono da graça de Deus. E nós podemos nos achegar a Deus com determinação ou com ousadia ao trono da graça. Porque muitas das vezes nós estamos vivendo problemas, dificuldades na nossa vida, em que nós ficamos paralisados, sem saber o que fazer. Sendo que a todo momento Deus ele está ali, Jesus ele está com braços abertos para que nós venhamos ter acesso à tua presença. Nós venhamos ter acesso aos teus cuidados, ao seu consolo, à sua misericórdia, à sua graça, ao seu perdão, seja o que for, de acordo com a necessidade de cada um de nós. Porque cada um de nós temos necessidades diferentes. Cada um de nós aqui carregamos necessidades diferentes. E particularmente cada um de nós sabemos aquilo que nós precisamos para que venhamos continuar na caminhada. E Jesus, ele de forma alguma nós vemos Jesus ele rejeitando aquele homem. Pelo contrário, Jesus agiu de misericórdia. Jesus agiu de misericórdia com aquele homem. Isso nos mostra também que Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Porque os judeus, naquela época, eles apedrejavam, sem dó e sem piedade, os leprosos. Nós vemos a passagem lá em 2 Reis, quando Eliseu, ele profetiza sobre a fome que Jerusalém estava vivendo, que no outro dia seria enviado um mantimento para aquele povo. E um homem se levanta e fala, como terá alimento para todo esse povo? Porque certamente eram milhões de pessoas que existiam naquela época, naquela cidade. E Eliseu falou, tu verás com seus olhos, mas não comerás. E no mesmo contexto nós vemos que havia ali leprosos, homens que estavam à parte da sociedade, eles acharam o arraial dos assírios vazio, sem ninguém. Porque os assírios fugiram com medo dos israelitas.
E esses homens, eles caíram em si e falaram, isso não é bom o que nós estamos fazendo. Não é bom. Porque nós estamos aqui nos saciando, nos deleitando, matando a nossa fome, enquanto o povo está faminto. Vamos lá e anunciamos a eles, ainda que nós sejamos mortos. Se formos mortos, seremos mortos. Ou seja, existia a cultura do apedrejamento naquela época. Os leprosos não poderiam se chegar no meio do povo naquela época. Mas Jesus, ele não olhou para isso. Jesus, ele fez de forma diferente. Ao invés de tacar pedra, ele estendeu a sua mão e tocou aquele leproso. E nós vemos na lei de Moisés que uma pessoa não poderia tocar no leproso. Por quê? Porque ela se tornaria impura por causa daquela doença, por causa daquela pessoa que estava impura também. Mas Jesus, ele não ficou impuro. Pelo contrário, Jesus purificou o impuro. Porque Jesus, ele não poderia se tornar impuro, mas ele poderia purificar aquele que se encontrava impuro, na imundícia. E Jesus tocou aquele homem e disse, quero ser limpo. Nós vemos também o poder da palavra de Jesus. A palavra de Jesus continua a curar, meus irmãos, até hoje. A palavra de Jesus continua a restaurar até hoje a vida do pecador. A palavra de Jesus continua a dar vida para aqueles que se encontram mortos em suas misérias, em seus pecados até hoje. E nós devemos crer nisso, que a palavra de Deus ela continua a curar, a restaurar e a vivificar aqueles que se encontram mortos e à parte da presença de Deus. E nós vemos que Jesus ele se moveu de grande compaixão. Saiba que Jesus ele não ficou insensível à dor daquela pessoa. Jesus ele não fica insensível à dor alheia. Porque Jesus sabe que nós somos fracos. A Bíblia diz que Deus conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. E Jesus ele sabia muito bem os sofrimentos que aquele homem estava passando. Não apenas um sofrimento físico, não apenas um sofrimento temporário, não apenas um sofrimento superficial, mas um sofrimento que vinha também da sua alma. Um sofrimento que afetava também os seus sentimentos, as suas emoções. Porque quem sabe aquele homem estava separado da sua família há muitos anos. Aquele homem já não poderia mais conviver no meio da sociedade. Ele estava solitário no mundo. E é por isso que nós vemos Jesus ele se movendo de grande compaixão, que quer dizer, literalmente tocado em suas entranhas ou em seu íntimo. Jesus, ele ama aqueles que se achegam a ele com humildade, com sinceridade, em inteireza de coração, porque é isso que ele espera de nós. E no verso 43 nós vemos que ele advertiu severamente, logo o despediu. Verso 44, e disse-lhe, olha, não digas nada a ninguém, porém vai e mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Então nós vemos que na lei existia esse ritual de se chegar ao sacerdote para que pudesse ser examinado. O leproso ele tinha que se chegar ao sacerdote para ser examinado da sua lepra, para ser examinado da sua doença, para saber se estava tendo algum tipo de progresso, se ele estava sendo curado, para que ele pudesse novamente ser reabilitado à sociedade. E ele se chegava àquele sacerdote, o sacerdote o examinava, e o sacerdote dava 7 dias para ele. Depois de 7 dias, ele tinha que se chegar novamente ao sacerdote para ver se houve algum tipo de progresso na sua enfermidade. Só que nesse caso aconteceu algo diferente. Jesus, ele o curou antes, para que mostrasse que ele tinha poder sobre todo tipo de enfermidade, e também Jesus pediu para que ele fosse ao sacerdote,
para que pudesse ser cumprido aquilo que estava escrito no livro da lei, dando ênfase à palavra de Deus. Verso 45, mas tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Então nós vemos que mesmo diante de uma cura extraordinária, aquele homem, ele desobedeceu a ordem de Jesus. Mas mesmo desobedecendo, creio, na minha visão, que foi por uma boa causa, que foi numa boa intenção, talvez pela sua euforia. Mas ele quebrou o mandamento de Deus. Isso nos revela também uma coisa, que nenhum de nós somos capazes de ser completamente purificados do pecado. Por mais que nós busquemos a Deus, nós oremos, nós jejuemos, nós busquemos o conhecimento na palavra, nós nos aproximemos cada vez mais de Deus, é impossível que nós venhamos ser completamente curados do pecado. Porque por mais que nós tenhamos nascido de novo, o pecado, ele deixa resquícios no nosso coração. O pecado, ele continua ainda a nos afetar. O pecado ainda continua, de certa forma, a nos impulsionar a transgredir a lei de Deus, a nos rebelarmos contra Deus. Mas a saber que a Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. E nós vemos a graça de Deus manifestada na pessoa de Jesus, na vida daquele homem. Outrora, nós também estávamos afastados de Deus, longe de Deus. A Bíblia nos relata que nós não estávamos apenas enfermos espirituais, doentes espirituais, mas a Bíblia nos relata que nós estávamos mortos em nossas ofensas e em nossos pecados. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Ou seja, nós estávamos separados de Deus, à parte de Deus, longe de Deus. E foi para isso que Jesus veio, para reconciliar novamente o homem para com Deus. E nós devemos ser gratos por isso, meus irmãos, por termos sido alcançados por essa graça. E a palavra graça traz a conotação de favor imerecido. Nenhum de nós, por mais dotado de inteligência, de dons, de talento, de riquezas que nós possamos ter, somos merecedores dessa graça. Isso vem de Deus. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. É pela graça que eu e você hoje somos salvos. É pela graça que eu e você hoje fomos curados. Ainda que não de forma completa por conta do pecado, mas nós sabemos que naquele grande dia nós também teremos o corpo semelhante ao dele, um corpo de glória, um corpo incorruptível, imortal, um corpo glorificado. E é somente na glorificação que nós teremos esse êxito, esse mérito tão esperado, que é viver completamente limpo do pecado. Porque todo cristão sincero, ele anseia dentro do seu coração em viver uma vida completamente santa, em viver uma vida completamente separada, em viver uma vida que verdadeiramente vem agradar na totalidade ao seu Senhor. Todo cristão genuíno tem isso dentro do seu coração. Mas nós devemos ser pacientes, porque enquanto estivermos nessa terra, estamos em um processo chamado santificação. O processo de santificação muitas das vezes é doloroso, causa lágrimas, causa dor, mas é através desse processo que nós somos purificados. É através desse processo que nós somos conformados a cada dia à imagem de Jesus. É através desse processo que nós alcançaremos o trono da graça de Deus. Amém? Que o Senhor possa falar melhor a cada coração nessa noite,
Convido aqueles que podem se colocar sobre os seus pés para estarmos orando no nome de Jesus.